Bom, voltamos aí a falar sobre análise combinatória. A aula anterior tratamos sobre a questão da introdução à análise combinatória e agora a gente vai começar a usar as ferramentas que são utilizadas aí na análise combinatória para poder auxiliar no nosso sistema de contagem. Então, a primeira dessas ferramentas é justamente a permutação. O que vem a ser a permutação? Se a gente for observar no dicionário, permutar é o sinônimo de mudar, de trocar reciprocamente, ou seja, é a ideia de embaralhar, de trocar a ordem dos elementos enquanto a gente vai fazendo as possibilidades de escrita, por exemplo, de uma determinada palavra, ou a organização de uma placa dessas de veículos. Então a ideia de permutar seria simplesmente de trocar a ordem, de alterar, embaralhar a posição dos elementos. Chama-se de permutação simples de n elementos qualquer agrupamento ou sequência, de n elementos distintos de um conjunto. Podemos interpolar cada permutação de n elementos como um n fatorial, ou seja, aquele número fatorial que nós observamos na aula anterior, que seria o n associado a valores maiores ou iguais a 1, para eu fazer n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar a 1, ou mesmo quando o n fatorial for igual a zero, e aí a gente tem que o n fatorial sendo zero fatorial, nós vamos ter que o valor é igual a 1. Isso é apenas uma revisão do que a gente já falou na aula passada. Então, n fatorial seria um número fatorial. E esse número fatorial, ele pode inclusive representar essa interpolação, que é o que a ferramenta permutação simples nos proporciona. Então, a notação seria a seguinte: a permutação de n elementos vai ser dada simplesmente por n fatorial, onde n vai ser um número maior ou igual a 1, e aí neste caso, se o n é maior ou igual a 1, a gente pode usar a propriedade que o n fatorial nada mais é do que n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até 3, 2, 1. Então, essa é a ideia do número fatorial, já visto na aula anterior. Então, sempre que eu quiser fazer uma permutação de n elementos, basta eu fazer o n fatorial. A gente pode observar isso no primeiro exemplo aí dado. Quantos números de três algarismos distintos, o que significa ser distinto? Essa palavrinha vai ser muito importante para nós em vários momentos. Significa que é sem repetir o mesmo número. Ou seja, eu posso usar o número, mas apenas uma vez. Então, quantos números de três algarismos podemos formar com os algarismos 2, 4 e 6? Bom, nós temos três formas diferentes de resolver esse mesmo problema. Primeira forma, usando a árvore de possibilidades, ou a árvore de distribuição do diagrama. Essa árvore vai dizer o seguinte: o 2 eu posso usar associando primeiro ao meu 4 e depois ao meu 6. Então, se eu uso essa possibilidade, depois eu sou obrigado a usar o 6 aqui e sou obrigado a usar o 4 aqui, porque os elementos não podem se repetir. Então, aqui eu teria o número 246 e aqui eu teria o número 264. Essas seriam as duas possibilidades, começando com 2. Depois, eu posso começar com 4. Então, começando com 4, eu posso ter o uso do 2 ou o uso do 6. Nesse caso, se eu usei o 2, obrigatoriamente eu tenho que usar o 6 aqui no final. E se eu usei o 6, obrigatoriamente eu tenho que usar o 2 aqui no final. Então eu teria o 426 e também teria o 462. E por fim eu poderia começar com o 6. Se eu começasse com o 6, eu teria o 4 e eu teria o 2 para poder usar. Então eu teria obrigatoriamente o 2 para usar aqui e obrigatoriamente o 4 para usar aqui. Então eu teria o 642 e o 624. Ou seja, pela árvore fatorial, eu conseguiria, de possibilidades, eu conseguiria sim chegar em 6 possibilidades para a escrita desse número. Então, usando aqui a árvore de possibilidades. Também podemos
sair desse problema fazendo o princípio fundamental da contagem. Como assim? Eu teria 3 posições para ocupar com esse número. Então, a primeira posição, eu poderia usar o 2, poderia usar o 4 e poderia usar o 6, ou seja, eu teria as 3 possibilidades para o uso. Para o segundo espaço, eu só teria a possibilidade de usar 2 números, porque eu já usei o primeiro número aqui nessa primeira casinha. Então, eu só teria a possibilidade de usar 2 números. Como os eventos são simultâneos e independentes, se eu fizer a multiplicação entre eles, esse aqui é o único que eu posso usar, é o que sobrou, eu teria também 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades. Então, uma outra forma de resolver seria usando o princípio fundamental da contagem. Então, aqui eu poderia usar o princípio fundamental da contagem. E também um terceiro modo, que seria o que a gente está trabalhando aqui agora, que é justamente o da permutação simples. Pela permutação, nós queremos encontrar as possibilidades de trocar de lugar os algarismos 2, 4 e 6. Então, como temos 3 elementos mudando de posição, a gente pode estabelecer o seguinte, que eu tenho uma permutação de 3, ou seja, eu tenho 3 fatorial. O 3 fatorial nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1. Logo, a minha permutação de 3 daria também 6 possibilidades. Então, percebam, nós já temos 3 ferramentas que podem calcular a mesma ideia. A primeira, a árvore de possibilidades, que acaba sendo um pouco maior em termos de desenvolvimento, e se for para vários números, não é muito aconselhável pelo tamanho que fica a resolução. Nós temos o princípio fundamental da contagem, que vai encaixar em praticamente todos os exercícios que nós formos enfrentar aí, desde que a gente saiba escolher de forma correta os números a serem colocados nas posições, a gente vai conseguir chegar no resultado. E agora, a terceira, que seria o uso da permutação simples, que é o nosso objeto de estudo nesse momento. Então, utilizando a permutação simples, nós podemos chegar nas mesmas 6 possibilidades. Agora perceba, ainda na permutação simples, a pergunta é, quantos são os anagramas, ou seja, o que seria um anagrama? Um anagrama seria formar palavras diferentes usando as mesmas letras de uma palavra dada. Então, quantos são os anagramas da palavra cães? Observando aí, nós podemos separar a palavra cães em 4 letras. Vou tirar o acento apenas para facilitar a nossa observação. E aí, da palavra cães, a gente tem, então, que nenhuma delas é repetida. É importante a gente observar isso, porque essa permutação simples, ela não permite que haja repetições de letras, porque cada repetição de letra nos dá posições iguais, mesmo trocando essas letras especificamente. Ou seja, a palavra continua sendo a mesma. Se eu tivesse, por exemplo, 2 As aí, onde eu mudasse apenas um A pelo outro, eu teria ainda a mesma palavra, então não seria contada novamente. Então, não havendo repetições, eu posso continuar usando a minha permutação simples. Caso haja repetições, daqui a pouco a gente vai ver como resolver isso a partir da permutação com repetição. Então, são 4 espaços, e se eu for escrever isso pelo princípio fundamental da contagem, seria simplesmente, no primeiro espaço, eu poderia ocupar com qualquer uma das 4 letras, no segundo espaço, eu poderia ocupar com qualquer uma das 3 que sobraram, no terceiro espaço, qualquer uma das 2 que sobraram, e no último espaço, a única que me sobrou. Em outras palavras, pelo princípio da multiplicação aqui, ou princípio fundamental da contagem, eu teria 4 vezes 3, 12, 24 anagramas. Mas a ideia é tratar isso aqui como se fosse resolução por permutação. Então, no caso de uma permutação, onde eu só vou embaralhar a posição das minhas letras, eu vou fazer uma permutação de 4, ou seja, um 4 fatorial. Então, a minha permutação de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai me dar 12, 24 anagramas. Perceba que se a gente for tentar resolver isso aqui pela árvore de possibilidades, nós já vamos ter uma dificuldade um pouco maior pelo tamanho que vai ficar essa resolução.
Então a gente vai tornando mais conveniente e cada vez mais conveniente o uso da ferramenta como a permutação simples. Como eu tinha dito e já adiantado, existe uma outra permutação que é conhecida como permutação com repetição. Imagine o anagrama da palavra. Desenvolver os anagramas da palavra macaca. Se observarmos, só aqui em as eu tenho 3 repetições de as, né? Eu tenho a 3 vezes. E eu tenho o c mais 2 vezes. Então, várias vezes eu vou trocar apenas o a com o outro a e a palavra vai continuar sendo a mesma, ou seja, o anagrama vai continuar sendo o mesmo. Então, quantos anagramas eu poderia ter com a palavra onde eu tenho palavras que são letras que são repetidas? Quantas palavras eu conseguiria formar a partir daí? Para isso a gente usa o que a gente chama de permutação com repetição. Onde é que a gente encaixa essa permutação com repetição? Vamos pensar o seguinte, se não houvesse repetição, eu faria um P onde eu teria um P de 6. Então seria 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse seria o cálculo da nossa palavra, do número de anagramas, se não houvesse repetição. Porém, eu tenho 3 vezes o A. Então, eu teria que fazer uma divisão do número de respostas que eu encontrasse nessa primeira de P de 6, fazendo uma divisão de P de 3, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Além disso, eu tenho 2 Cs que se repetem, então eu também teria que fazer uma divisão com um P de 2, que seria 2 vezes 1. Em resumo, o número de anagramas formados seria um P de 6 dividido por um P de 3 vezes um P de 2. E aí sim eu chegaria no meu número procurado. Bom, como que eu posso especificar isso de modo geral? Generalizando, o que eu tenho é o seguinte, sempre que eu tenho uma permutação com repetição, o que acontece é que o meu P de N letras vai ficar condicionado às repetições que eu vou chamar de alfa, beta, gama e outras que porventura a gente possa encontrar. Então, como que seria matematicamente a resolução disso? Eu faria o N fatorial, que seria o número total de letras da minha palavra, independente da repetição ou não. Então, o N seria o total de letras. E para cada repetição eu usaria o alfa, o beta ou o gama. Então, isso aqui seria para as minhas letras repetidas. Então, assim seria o meu cálculo do meu fatorial, da minha permutação com repetição. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, pelo exemplo dado, macaca tem 6 letras, das quais eu tenho 3 As e eu tenho 2 vezes o C. Então, matematicamente, para resolver o problema do número de anagramas, eu teria um P de N, alfa, beta e gama, que seria um N fatorial, alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Só que no caso eu não precisaria das 3 de repetição, porque eu só tenho 2 letras que estão se repetindo. Então seria um 3 e um 2, ou seja, 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Se a gente lembrasse do que eu tinha dito anteriormente ali, com relação ao início da permutação com repetição, a gente ia perceber que o cálculo daria exatamente o mesmo. E aí, quando a gente faz esse cálculo, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Posso cortar esse com esse, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. Daqui eu teria, então, 120 dividido por 2, isso vai me dar 60 anagramas ao total. Então, eu teria 60 anagramas distintos da palavra macaca.
E da palavra aritmética, como ficaria isso, né? Da palavra aritmética, a gente vai contar o seguinte: quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, nós temos um N igual a 10. Daí, eu tenho a primeira repetição sendo A, onde eu tenho 2 As. Depois, olhando para a palavra, eu consigo encontrar 2 T's. Então, meu beta também vai ser 2, agora para a letra T. E ainda, olhando para a letra I, eu também tenho mais 2 repetições para a letrinha I. Então, para fazer um número de anagramas possíveis, seria P de 10, mas aí eu teria a repetição 2, 2 e 2. Ou seja, seria um 10 fatorial dividido por um 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, o meu P de 10, 2, 2, 2 seria igual a, fazendo esses cálculos, desenvolvendo os cálculos, 453.600 anagramas para a palavra aritmética. Então, assim a gente pode calcular de modo muito mais rápido uma permutação quando existe repetição nas letras ou nos elementos que vão compor essa permutação. Agora, a gente vai falar da permutação cíclica. Ela é um tipo de permutação composta por um ou mais conjuntos, só que de forma circular. Exemplo, quando vocês podem, por exemplo, uma roda de amigos. E aí, se a mesa for circular, por exemplo, existem posições onde a gente pode substituir os amigos que estão sentados. O João pode sentar do lado do Pedro, que pode sentar do lado do Arnaldo e assim sucessivamente. A ideia é, se eu pudesse embaralhar esses amigos, de modo que eles continuassem formando um círculo, eu posso fazer uma permutação cíclica, só que com um detalhe. Quando eu falo da permutação cíclica, para ela ser cíclica, eu preciso eliminar um dos valores dos seus elementos. Como assim, professor? Seria mais ou menos assim, ó. Se eu tenho uma permutação cíclica qualquer, a permutação cíclica ela vai acontecer com n-1 fatorial. Ou seja, se eu tivesse 10 amigos ali sentados formando um círculo, eu poderia permutá-los de maneiras distintas, de modo que a minha permutação seria uma permutação onde eu colocaria 9 fatorial. Por quê? Porque se eu tenho o último elemento coincidindo com o próximo sendo o primeiro, existe a possibilidade de uma repetição, mesmo criando a permutação de 10 elementos. Então, o que a gente faz é eliminar um dos elementos. Então, n-1. Olha a situação. Se eu pego aqui, ó, 5 amigos marcaram de se encontrar em um restaurante e reservaram uma mesa com 5 cadeiras. Quantas disposições diferentes esses amigos podem se sentar em torno da mesa? Bom, vamos pensar na mesa. Uma mesinha circular. Eu vou ter aqui o amigo 1, o amigo 2, o amigo 3, o amigo 4 e o amigo 5. A ideia é de quantas maneiras distintas esses 5 amigos podem se sentar e permutar entre si. Então, a ideia é, essa permutação que a gente vai fazer, que é uma permutação cíclica, ela vai ser sempre pegar o n-1 fatorial. Então, como são 5 amigos, o meu n seria 5, que é o número de participantes. Então, o meu cíclico, minha permutação cíclica vai ser 5 menos 1. Ou seja, fatorial, né? Ou seja, minha permutação cíclica vai ser 4 fatorial. Então, a minha permutação cíclica vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar uma permutação cíclica de 4 vezes 3, 12, 24 modos distintos. Quer dizer, então, que existem 24 modos distintos para que os amigos se sentem permutando entre si. Ferramenta permutação é muito importante, a gente sabe que cai em diversos vestibulares aí, e é importante que a gente saiba resolver cada um dos modelos, usando a permutação correta. Então agora vale a pena dar uma olhada nos exercícios, trabalhar um pouquinho esses exercícios, para ficar aí muito bem preparado para o Enem e para os principais vestibulares do país. Grande abraço e até a próxima.